o programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, se empenha na difusão da verdade sem algemas. Algo precisa ser entendido. Fruto do amor, que é a ponta da pirâmide, a magnanimidade desponta como complemento. O mestre valorizou todas as virtudes que outros filhos dos homens popularizaram. Ele formatou o sentido legítimo do afeto e libertou as mulheres da escravidão de companheiros pouco civilizados. Neste ponto, entretanto, teremos de admitir algo inédito. Nosso Rabi, em termos de magnanimidade, nem pensem que ele possa ser alguém menor que qualquer outro. Porque Jesus foi realmente o nosso grande mestre e o nosso caminho. Ninguém foi capaz de superá-lo na aceitação da cruz e na silenciosa conformação aos termos de julgamento iníquo. Calado, o grande mestre caminhou pela íngreme ladeira do Gólgota, como ovelha conduzida ao matadouro. Quando piedosas mulheres interromperam sua marcha ao encontro do martírio, ele próprio as consolou com palavras confortadoras. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque se ao lenho verde fizeram isto, quanto mais o farão ao lenho seco. Lucas 23, versículos 27 a 31. Mesmo sofrendo dores, o Nazareno preferia antes confortar as multidões, nunca lhes negando alívio e perdão. O tema de hoje será lição insuperável de Jesus. Existirá virtude relevante que possa ser colocada em destaque, uma virtude lá em cima, algo que agrade ao Senhor e que marque o ser humano de maneira indelével? Clarence Wall, famoso pelos jantares com celebridades e convidados ilustres, costumava sabatinar os frequentadores. Certo dia, a sua indagação abalou a clientela pela edificante arguição proposta. Qual a qualidade do caráter humano que você considera insuperável? Alguém respondeu de forma lúcida e compreensível: tolerância em relação aos pontos de vista da outra pessoa, desde que tal atitude não o leve a considerar-se superior. Outro sabatinado disse na mesma linha de raciocínio: dar algo dos seus esforços e de seus bens sem pensar em recompensa ou reconhecimento. Mulher componente de grupo formulou opinião: jamais julgar os atos do próximo sem conhecimento de seus motivos e recusar-se a bisbilhotar o que realmente aconteceu. Finalmente, o último que se dispôs a dar sua opinião exclamou:
perdoar o mal que nos tenham feito, sem alimentar mínimo pensamento de revide ou de vingança. Clarence brindou a todos com o sorriso de alguém satisfeito e grato. Atingi meus objetivos, disse ele. Atingi meus objetivos. Foram apontadas as partes essenciais desta virtude que eu considero a mais nobre e a mais rara qualidade de seres humanos. A síntese me agradou, a cooperação de vocês me comoveu. Sim, disse alguém, mas está na hora de apontarmos o nome desta virtude tão alta. E o próprio Clarence definiu a distinta comenda dos seres evoluídos. Esta virtude sublime, meus amigos, é a magnanimidade, exclamou Clarence. Não é fácil. Eu não consigo ser magnânimo, pelo menos nesta quadra da vida. E por isso esta hora de cogitação está na hora de exigir que alguém que eu não consiga dizer a alguém que seja assim. Eu não posso exigir dos outros o que não consigo fazer eu mesmo. Somente a extensão do aprendizado fornecerá envergadura para que alguém renuncie de bom grado ao que considera posse legítima. Como autêntico distintivo angelical, a renúncia seria dolorosa para humanos que competem por vantagens. Jesus provou seus poderes pela simples presença, quando os enviados do Sinédrio para prendê-lo, o sabatinaram e quiseram levá-lo para o matadouro, meus caros. E eles ficaram sem forças diante dele, perderam as forças. Jesus mostrou que tinha capacidade para esmagá-los, simplesmente sem arma, sem a mínima opção de enfrentamento. Infelizmente, nós ainda não percebemos que pela magnanimidade, anjos galgaram posições. E nós continuamos nos debatendo em esquemas prepotentes. Escutem o que diz o dicionário e vocês entenderão. Magnânimo, do latim magnanimus, significa grandeza de alma, generosidade, bizarria, longanimidade, próprio de alma nobre. Ninguém se iluda. Alcançar qualidades de caráter com este padrão será evidentemente prova de amadurecimento. Não é para nosso bico, diz o povo no seu jeitão simples. E a grandeza de alma é transferida para esferas superiores. Melhores dicionários do mundo oferecem panorâmica coerente. Magnanimidade é a ausência de melindres, imperturbável reação diante de ressentimentos e completa indiferença perante injúrias. Tais definições mostram idêntico significado em termos globais. 3 frases de Jesus, meus caros, no Sermão da Montanha, revelam alicerces de sua prática, nem sempre aceita pelo machismo dos seres humanos. Primeira frase: não resistais ao perverso, mas a qualquer que vos ferir a face direita, apresentai-lhe a outra face. Mateus 6,
versículo 39. Segunda frase: ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. Mateus 6, versículo 40. Terceira frase: se alguém te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, segue com ele 2000. Mateus 6, versículo 41. Jesus pregou e exemplificou, ensinou e viveu suas recomendações. Ele tinha condições necessárias para deter e paralisar os soldados enviados para prendê-lo, como dissemos há pouco. A quem buscais? Perguntou o mestre. E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhes disse: sou eu. Eles, porém, recuaram e caíram por terra. Amoleceu as pernas dos gajos. Jesus repetiu a mesma pergunta e escutou a mesma resposta. Outra vez os guardas desabaram. Esta narrativa que se encontra em João 18, versos 4 e 8, mostra que a simples presença do nosso Rabi paralisou os soldados. É significativo entendermos que, apesar da posse da força, a vítima da sentença iníqua nada fez contra aquela injustiça. E aqui se revela o busilis da questão: nem sempre o mais forte prevalece. O prisioneiro poderia ter se afastado, até mesmo escarnecendo daqueles soldados incapazes de se manter eretos. Ao contrário, porém, Jesus repetiu outras das suas atitudes surpreendentes. Com os adversários tombados, perturbados e inertes em sua frente, o nosso Rabi lhes disse: se é Jesus o Nazareno que buscais, deixai que estes vão embora. E logo em seguida se entregou. Assim os guardas dos judeus prenderam Jesus. João 18, verso 12. O mestre provou a realidade básica do Evangelho. É preciso negar-se a si mesmo para se firmar e crescer. Quem perde a vida, recupera a vida. E neste ponto, caros irmãos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Já organizamos a edição de julho das visualizações de nossas 170 palestras no YouTube. A soma atingiu 15.890 acessos no conjunto da obra. A palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações, justificando-se pelo seu conteúdo incomparável. Valerá que você também assista este corajoso desabafo. Para quem trabalha sozinho, estou satisfeito com os números. Afinal, 15.890 amigos nos prestigiaram.
E nós agradecemos. O importante é que os acessos continuam crescendo. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ali nas quartas-feiras, ali pelas 10 horas, passando um pouquinho, pelo Facebook, Live TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando pela audiência que tem sido surpreendente. Semana passada alcançaram 2.545 pessoas assistindo. Semana passada. E agora voltaremos ao tema lição insuperável de Jesus. No perde e ganha do reino de Deus, a essência da verdade se encontra nas palavras do Cristo. Quando negamos pretensiosas convicções do orgulho, reforçamos o alcance dos nossos olhos espirituais. Nós enxergamos mais longe. Ser magnânimo não significa covardia. Jesus já dissera: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. João 10, verso 18, palavras de Jesus. Depois de perder a eleição para Barrabás, Jesus foi açoitado e escarnecido pela soldadesca. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, coroa de espinhos na cabeça e na mão direita caniço. Mateus 27, versículos 28 e 29. Ajoelhando-se diante dele, os soldados gritavam: salve nosso rei! A visão profética o mantivera informado de todas aquelas agressões. E a antecipada visão do drama do Calvário valorizava ainda mais o gesto magnânimo. Jesus sabia o que iria sofrer. Percebam que o mestre tivera tempo para repensar a disposição passiva que causaria tantas humilhações. Cuspindo nele, tomaram o caniço e passaram a bater com ele na sua cabeça. Mateus 27, versículo 29. O caráter magnânimo do homem de Nazaré ficou comprovado naquela sexta-feira. Permaneceu o exemplo, firmou-se como preceito. Magnânimo com os algozes, Jesus ratificou o procedimento correto do cristão. Para rematar a lição magnânima, pouco antes de entregar o Espírito, Jesus ainda gritou sua compaixão pelos próprios agressores. E isso é magnanimidade. Ele disse lá no alto da cruz: foi, Pai, meu Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Aquele que possui condições para esmagar o algoz e não o faz, em nome do Cristo, este completará a estatura legítima de um filho de Deus. Aquele que procura ser magnânimo, por mais que seja simples e pouco letrado, será identificado naquele dia, no dia do juízo final, caríssimos. A virtude dos mártires é o selo do cristão autêntico. O caminho deles vem sendo calçado com as pedras do Calvário, mas o roteiro da ascensão será revestido pelo alto. Não existem sinais vermelhos que paralisem o desprendido viajante.
A renúncia ao próprio direito sempre foi sortilégio tão poderoso que faz chover no deserto. Desapego e renúncia imortalizaram nomes na memória dos séculos. Abraham Lincoln, por exemplo, atingiu por este lado grau tão elevado que este traço do seu caráter identifica a sua personalidade histórica. Embora sofresse perseguição como poucos, ele realizava sobre-humanos esforços para jamais ferir seus inúmeros perseguidores. Edwin Stanton publicou críticas ridicularizando o presidente, ao ponto de apontar Lincoln como palhaço. Vejam só. Enraivecido contra o presidente, Edwin o apelidou gorila. Desligado das descortesias, Lincoln nomeou Stanton para ministro da guerra. Pode uma coisa destas? Suas respostas sempre foram desconcertantes. Ele cumpria na letra o axioma de pagar o mal com benefícios. Nos questionários que pediam as razões para indicação, o presidente escreveu tratar-se do melhor homem para o cargo. Mesmo lisonjeado com a nomeação e valorizado com o elogio, porém, Edwin Stanton continuou chamando Lincoln de tolo. Alguém indignado veio revelar este procedimento desleal daquele membro do governo. Surpresa, a pessoa que esperava a explosão de cólera do presidente Lincoln escutou-o dizer com calma, sem a menor restrição ao aspecto maldoso: se ele declarou isto, meu amigo, deve ser verdade, pois Stanton geralmente tem acertado em suas afirmações. Vejam só a grandeza de Lincoln. Algo trágico, entretanto, ocorreria pouco tempo depois. Abraham Lincoln foi assassinado. Edwin Stanton chorou amargamente na cabeceira do velório, reconhecendo sua injusta campanha desmoralizadora. Ao sair da câmara mortuária, ele declarou com voz embargada pelos soluços: acaba de tombar o maior líder de homens que o mundo já conheceu. E o ministro da guerra, comovido, apontou o corpo inerte, mostrando que finalmente reconhecera a nobreza do presidente. Pode até mesmo tardar, mas ninguém permanecerá indiferente diante de alguém magnânimo. Nós, mortais de carne e osso, não deixaremos de admirá-los, reconhecendo sua condição de missionários do Altíssimo. Verdadeiros missionários, estes sim eu reconheço. A luminosidade da aura destes gigantes os identifica onde quer que se encontrem. Embora reconhecendo as dificuldades de agir de forma magnânima, a consciência nos força a esclarecer que não existem alternativas. Nós não chegaremos lá em cima enquanto não nos dobrarmos a esses requisitos. Ou reduzimos a pressa em devolver ofensas, ou as rodas do nosso progresso espiritual ficarão bloqueadas. Aquele olho por olho, dente por dente de Moisés nunca resolveu nada. Ninguém confunda o velho preceito obsoleto do mosaísmo com justiça. A vingança perdeu validade. A vingança faz parte do lado humano da Bíblia. Esmagar o agressor aumentará ainda mais a profundidade do abismo. Ninguém se iluda
ou espere coisa melhor da violência. Para muita gente, todavia, a única forma de aplacar a raiva será o recebimento da cabeça de João Batista numa salva de prata. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será oportuno voltarmos ao assunto tratado na abertura do programa, de vez que existem críticos que apontam excessiva liberalidade de Jesus. Entregar a outra face ao agressor tem sido questionado por adoradores do rei Davi, endeusado pela morte de Golias. Vejam só. A justificativa infantil de alguns pregadores para o crime contra Golias foram suas palavras desafiantes contra Jeová. Justificativa infantil. Aqui mesmo no Brasil, meus caros, aqui mesmo no Brasil nós assistimos a saga de Rondon, na grande cruzada de emancipação dos povos indígenas. O lema desses profanos idealistas, profanos, hein? Não eram religiosos, profanos idealistas, eu digo, era morrer sim, matar nunca. Sim, Getúlio, mas você precisa entender que os índios eram selvagens. Se Rondon os perturbou, ele tinha que aceitar a reação deles. Ele tinha que contemporizar. O seu reparo, meu amigo, reflete o grau de insensibilidade em que se encontram os cristãos ainda no século XXI. Eu já escutei discurso condenando o aborto de pregadores, de igrejas. Hoje eles diziam isto, condenando o aborto com toda a ênfase, com toda a verbosidade, e no dia seguinte elogiando Davi pela morte de Golias. Isto aí é uma incoerência verdadeiramente incompreensível. Será sempre difícil convencer brucutus de que a não violência é a maneira de salvar o nosso mundo. E agora a continuidade do tema de hoje, lição insuperável de Jesus. Sem saborear vingança, devagar, como apetitosa iguaria, o equilíbrio jamais voltará para algumas pessoas violentas. As mãos tremem de satisfação quando o bandido é agarrado e maltratado. Agora só resta castigá-lo bastante, eles dizem, eufóricos. Infelizmente, enquanto não nos tornarmos verdadeiros cristãos, continuaremos embalando na corda bamba da vingança. Em nossa longa trajetória evolutiva, parece que a magnanimidade será a derradeira conquista, a última gota da taça de salvação. Alguns anos atrás eu assisti filme cinematográfico e certo trecho me provocou até uma sonora gargalhada.
O inesperado da cena a tornou hilariante. Tratava-se de história do apóstolo Pedro. Na primeira parte, o pescador foi preparado por Jesus a perdoar os inimigos e até orar pela felicidade deles. Naqueles contatos íntimos com os 12 apóstolos, o mestre priorizava relações fraternas. Foi tão persuasiva a recomendação que Simão Pedro sentiu firmeza. Ele já pensou que era o tal. Já estou apto a conviver em paz com todo mundo, pensou Simão. O filme contava que alguém dali para diante não deu sossego a Pedro. Provocações incessantes o perturbaram, sem a menor trégua. Organizara-se campanha orquestrada para tirá-lo do sério. Pedro foi suportando o deboche a custo enorme, com a mente mergulhada nas lições de Jesus. Ele procurava o amparo de Jesus para não liquidar o adversário. Mas o seu algoz desejava mesmo era tirá-lo do sério. Até que o velho pescador percebeu que chegara nos limites. Matatias, era esse o nome do sujeito que não largava do pé do apóstolo Pedro. No último lance, ele se aproximou de Simão Pedro e permaneceu por perto, como um carrapato importuno. Parecia milhares de pernilongos torturando pescadores à beira de um rio. Quando percebeu Simão Pedro extremamente irritado, ele disse: você já aprendeu lição do seu mestre, de que é obrigado a entregar a outra face se eu lhe der um bofetão? Aquilo foi a gota d'água. O pescador esqueceu as lições de Jesus, investiu sobre o adversário como boi bravo e deu-lhe apenas um murro que o deitou por terra desacordado. O sujeito ficou estendido na grama durante bastante tempo. A cena tornou-se extremamente hilariante pelo seu caráter inesperado. Ninguém esperava aquela reação, mas de rescaldo restou a lição. Meus caros, neste ciclo, ninguém se encontra suficientemente capaz de ostentar magnanimidade. Criaturas humanas imperfeitas, todos nós, sofreremos durante bastante tempo os efeitos deletérios do descontrole emocional. Somente longo aprendizado fornecerá suficiente envergadura para absorvermos os reforços de amor, do amor, porque o amor tudo vence. Quando nós formos dominados realmente pelo amor autêntico, nós entenderemos isto. Antes não. A natureza não dá saltos. Isto esclarece e justifica a recaída do apóstolo Pedro naquele filme. Ninguém se iluda com fórmulas improvisadas de santidade. Tudo isto é balela. Isto não existe. Tudo chegará no tempo certo. Ninguém progride usando varinha de condão. Fadas, sortilégios e talismãs não existem. Novo nascimento, como prometem pregadores, não passam de miragens. Ninguém esqueça que o apóstolo Pedro traiu 3 vezes o mestre. E no episódio do Quo Vadis, ele fugiu de Roma apavorado. Nós já temos apontado figuras extraordinárias na terra que são enviadas como professores e peregrinos do sacrifício, incluindo a figura jovial de Noé. A Bíblia as registra, todas elas estão na Bíblia.
Elas mostram crescimento porque possuem mais tempo de janela que nós, ou porque aproveitaram melhor as lições. Foram mais perseverantes. Ninguém as considere perfeitas, porém. Embora em nossa frente, bem lá na nossa frente, elas não alcançaram ainda os últimos degraus. Nenhuma delas pertence ao sétimo céu, na opinião abalizada de Jesus, não é na minha. Jesus foi claro quando revelou para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus. Quem disser que Abraão foi para o céu, que Noé está no céu, que fulano ou beltrano se encontram no paraíso, é semeador de inverdades. Conforme revelação para Nicodemos, somente Jesus teve passaporte para transitar no refúgio mais alto. Dos terráqueos, Jesus foi único. Colônias espirituais abrigam os chamados mortos. Estes mundos espirituais têm sido confundidos com o sétimo céu. Percebam que ainda hoje nós citamos Lincoln, meus amigos. Admiramos a figura do grande estadista, reconhecemos que se trata de um espírito evoluído, muito mais evoluído do que nós. Apontá-lo como perfeito, porém, seria incoerência. Em nosso planeta, somente Jesus foi perfeito, mais ninguém. Mas não será pelo fato de sermos imperfeitos que Deus vai desprezar o esforço nosso de cada dia. Deus é sensível à nossa burrice. Vocês acham que o pai terreno desmerecerá o cartão de aniversário rabiscado e feio, feito pelo filhinho de 3 anos? Lá na Assembleia de nossos veneráveis irmãos mais velhos, existem figuras exemplares, eu sei. Não são santos nem deuses, mas são apóstolos dignos e sábios, assessores do Cristo em aperfeiçoamento. Eles estão reunidos nos mundos espirituais. Todos os seres que defendem a justiça e lutam pela paz são discípulos do nosso Cristo, do nosso Deus. Muito obrigado, meus amigos. Mas agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda semana temos dia de encontro, é a sexta-feira. Para a próxima semana já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Lição insuperável de Jesus. Quem pode negar, meus caros, a afirmação que fizemos, as afirmações que fizemos durante todo esse último bloco? E quem pode negar a grandeza provisória e relativa, é claro, de Nelson Mandela, de uma figura como Gandhi, de Francisco de Assis? Nós temos tido professores eméritos, professores engrandecidos
por essa seiva que vem do Cristo. Bastará tomarmos conhecimento das perseguições com que castigaram Mandela e todos o aceitarão na lista de magnânimos. Acaso alguém sabe quantas vezes este gigante foi preso? Dificilmente algum matemático teria condições de fechar esta conta. Algo é sabido por todos, porém. Alcançada a independência da África do Sul, Mandela eliminou da memória as lembranças amargas. A magnanimidade se fez presente em todas as suas decisões como líder nacional. Ele teve a grandeza de estender as mãos para os próprios perseguidores. Rancor foi eliminado no caldo generoso da sua magnanimidade. Todas as barreiras se desfizeram e as cores da pele se misturaram pela vertente do perdão incondicional. Magnânimo, meus caros amigos, é apelido de gigantes. Nelson Mandela demonstrou que não era menor do que os maiores. Na mesma África, lembramos Jomo Kenyatta, do Quênia. Quando alguém relembrou as atrocidades praticadas contra ele pelos invasores de sua pátria, imediatamente ele esclareceu: vamos esquecer o passado e olhar para o futuro. Sofri prisões, mas isto não é relevante. Estou firmemente disposto a esquecê-las. De agora em diante, todos os esforços deverão ser feitos em benefício do Quênia. As palavras não rancorosas mostram o perfil do ser humano magnânimo, que prefere se desviar para os lados acolhedores da bênção. Preferir a bênção definiu o futuro comprometido com os ideais libertadores do Evangelho. E esses ideais se fundamentam, acima de tudo, no amor ao próximo. Fazendeiros implacáveis inimigos de Kenyatta aplaudiram-no e muitos permaneceram no Quênia depois da independência. Eis doutrina maravilhosa do Cristo, marcando influência nas próprias relações internacionais. É o Evangelho ditando regras de convivência no compasso do amor. Esquecer o mal e apostar todas as fichas no bem. Quem aciona os poderes de caráter magnânimo colherá frutos. Não é sem razão que o grande mestre disse: amai aos vossos inimigos, abençoai aqueles que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mateus 5, verso 44. Repito o que já disse hoje. Não é fácil este triunfo do Espírito sobre a maior das nossas fraquezas. Valerá o esforço e a prática, porém. Você vai se revoltar contra o aguilhão, os seus melindres ficarão nos cascos, mas o Espírito do Evangelho finalmente o fará triunfante. Relembremos palavras do nosso Rabi. Ele afirmou o abençoado slogan 70 vezes 7. Vejam, a matemática ajudando na esfera do amor. 70 vezes 7 é o tempo infinito do ser vivente magnânimo. Quando esteve detido na famosa prisão de Xangai, na Segunda Guerra, John Wilson foi brutalmente torturado. Revelou mais tarde que lhe parecera impossível perdoar os agressores.
trecho de hino que falava dos passos do Salvador pisando a ladeira do Gólgota. Martelaram sua consciência, no entanto. O ferro em brasa do exemplo de Jesus queimou todas as suas motivações de indecisão. Imaginou o rosto de Jesus marcado de espinhos e não percebeu rancor algum naquele rosto santo. De repente tudo desapareceu em termos de mágoa. Ele se deparou induzido ao perdão, sentiu-se arrastado a se tornar magnânimo, botou para fora a escravidão da mágoa. Eu concedo o meu perdão a todos vocês, meus irmãos, foram as palavras que Wilson deixou escapar de maneira altissonante. É claro que a magnanimidade não significa aprovação do mal, nem ela será cobertura para que não se puna o culpado. Esse deve ser punido e Deus sabe a maneira de puni-lo. Puni-lo para educá-lo. Jamais a magnanimidade servirá para sequestrar o fogo da justiça. Ela apenas pede o alívio da pressão enquanto cauteriza feridas. Fique claro que na derradeira instância só o Senhor do céu pode julgar. Se não perdoardes a quem vos ofende, é a advertência clara de Jesus, o Pai do céu também não vos perdoará. Na verdade, somos chamados não somente a perdoar, mas também a esquecer, afastando da mente o pesado fardo da injúria. Clara Barton, uma das fundadoras da Cruz Vermelha, foi lembrada de crueldade que haviam feito contra ela. Disseram: você foi maltratada por fulano ou beltrano. Sua resposta imediata desconcertou a informante. Eu me lembro com certeza que este fato já foi completamente esquecido há muito tempo, esclareceu ela. Os evangelhos mostram que Jesus fez da prática da magnanimidade o principal objetivo para a teste do caráter. Ninguém entrará no céu levando sombras do rancor que alimentou durante a vida. Vejam que Moisés ordenava o apedrejamento da adúltera. O marido enganado esperava a sua morte. Aqueles homens com pedras em cada uma das mãos tornaram o apedrejamento a arma contra o próprio Jesus. Mas o mestre apelou para o tribunal mais alto, o tribunal da consciência. Quem estiver sem culpa nem mazela, atire a primeira pedra sobre ela. De repente as pedras foram descartadas, inúteis, pelas areias soltas do piso. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, que se encontram além desta câmera, o nosso abraço fraterno, o nosso pedido ao Pai Celestial que derrame todas as bênçãos sobre as famílias. Bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, mas acima de tudo, meus caros, de muito amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.